2019. Nós vamos iniciar nossa reunião fazendo aqui a leitura de uma mensagem do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 9. Declaração de Amor é o título. Conta um médico que uma cliente sua, esposa de um homem avesso a externar os seus sentimentos, foi acometida de uma supuração de apêndice e levada às pressas para o hospital. Operada de emergência, necessitou receber várias transfusões de sangue sem nenhum resultado satisfatório para o restabelecimento de sua saúde. O médico, um tanto preocupado, a fim de sugestioná-la, lhe disse: pensei que a senhora quisesse ficar curada o mais rápido possível para voltar para o seu lar e o seu marido. Ela respondeu sem nenhum entusiasmo: o meu marido não precisa de mim. Aliás, ele não necessita de ninguém. Ele sempre diz isso. Naquela noite, o médico falou para o esposo que a sua mulher não queria ficar curada, que ela estava sofrendo de profunda carência afetiva e que isso estava comprometendo a sua cura. A resposta do marido foi curta, mas precisa: ela tem que ficar boa. Finalmente, como último recurso para a obtenção do restabelecimento da paciente, o médico optou por realizar uma transfusão de sangue direta. O doador foi o próprio marido, pois ele possuía o tipo de sangue adequado para ela. Deitado ao lado dela, enquanto o sangue fluía dele para as veias da sua esposa, aconteceu algo imprevisível. O marido, traduzindo na voz uma verdadeira afeição, disse para a esposa: querida, eu vou fazer você ficar boa. Por quê? Perguntou ela, sem nem mesmo abrir os olhos. Porque você representa muito para mim. Você é a minha vida. Houve uma pausa. O pulso dela bateu mais depressa. Seus olhos se abriram e ela voltou lentamente a cabeça para ele. Você nunca me disse isso. Estou dizendo agora. Mais tarde, com surpresa, o marido ouviu a opinião do médico sobre a causa principal da cura de sua esposa. Não foi a transfusão em si mesma, mas o que acompanhou a doação do sangue que fez com que ela se restabelecesse. As palavras de carinho fizeram a diferença entre a morte e a vida. Não basta amar o outro, é preciso que ela saiba que é amada, ou que é amada. Na vida quase tudo é exatamente assim. Não basta que a gente saiba, é preciso que as coisas se realizem, que elas aconteçam, ou que a gente se pronuncie se for o caso. Nas questões de relacionamentos, isto é muito sério. É muito comum a gente estar em verdadeira campanha quando estamos nos aproximando, nos apaixonando por alguém. Então fazemos uma campanha de conquista, desde a se vestir melhor, a cuidar melhor da aparência, do trato, das palavras, das lembranças, do entorno. Quando a gente consegue, aí parece que aquilo tudo era só a fantasia do embrulho. O que vem dentro, vem nem sempre da melhor forma, ainda que tenha o melhor conteúdo, que é o amor. O amor se perde, porque parece que depois que a gente tira a embalagem, ele pode ser jogado de qualquer forma. Eu te amo, como se isso fosse suficiente para que o outro se sentisse amado. A nossa relação com a vida tem sido assim muito descuidada. Quarta-feira passada eu estava lembrando aqui de que a gente olha para as árvores o tempo inteiro, mas não nos damos conta do que uma árvore representa na nossa vida. Nem uma grama, nem uma folha que cai, nem coisa nenhuma, a gente não se dá conta. É como se tudo isso já estivesse feito apenas para estar feito, para acontecer.
e que o que nós somos e o que nós precisamos não conta, porque da mesma maneira que as coisas não contam para a gente, no fundo a gente também não conta muito para os outros. Ontem à tarde, enquanto eu caminhava, eu cruzei com um moço, ele saiu caminhando ao meu lado, e numa dada altura ele começou a puxar conversa. Visivelmente ele estava querendo um ouvido. E ele começa pelo caminho mais curto. Está muito quente Natal, não está? Eu digo, ainda bem, pelo menos a gente pode caminhar em busca de um refrigério. Ele disse, mas que está quente, está. Eu digo, mas eu estou vendo melhor ainda, graças a estar quente, eu estou caminhando e você está aqui caminhando comigo ao lado. Pelo menos a gente pode conversar. Mas num calor desse, como é que alguém conversa? Eu digo, do jeito que você está conversando. Agora, o problema talvez é porque você está preso apenas num fenômeno e está perdendo todos os outros. Ele disse, você tem razão, mas está muito quente. O assunto não andou muito, até porque o nosso passo era diferente. Ele terminou querendo aproveitar melhor o calor, então acelerou mais o passo e foi em frente. Agora de manhã, quando eu cheguei aqui no Leão, quando eu cheguei lá em cima no abrigo, encontrei um dos idosos daqui do Leão, chamado Seu Luiz, e ele estava com um sorriso aqui nas orelhas. Eu, bom dia, Seu Luiz, tudo bem? Ele já pegou minha mão, ele disse, está tudo muito abençoado em nome do bom Deus. Eu disse, que legal. Ele disse, uma chuva dessa, isso é uma bênção. Você não sabe que desde menino eu sou doido para ver uma chuva dessa. Hoje está acontecendo a chuva. E aí na mesma hora eu fiz o link com o Senhor, porque eu conversei na tarde de ontem. Como nós temos observações diferentes sobre os fenômenos até da natureza. Eu quase todos os dias que eu venho aqui, eu falo com o Seu Luiz. Ele nunca me reclamou nem de calor, nem de nada. A primeira vez que ele falou dos fenômenos da natureza comigo foi hoje, para abençoar a chuva. E certamente, sem que ninguém se sinta mal ou desconfortável com isso, vários de nós que aqui estamos no caminho até chegar ao Leão hoje dizem, mas para que tanta chuva? O que está acontecendo que abriram as torneiras de uma vez? E aí a gente começa a reclamar. Nossa, justo hoje eu vou ter que procurar um agasalho. Mas ontem a gente reclamava de calor. Nós parece que não dizemos à própria natureza, eu te amo. E como eu te amo, eu te recebo do jeito que você é, porque essa é a característica do amor. A gente não se recebe nem a si próprio, nem aos outros, de maneira natural e intensa. A gente simplesmente acha que aconteceu por acontecer. Tem pessoas que de manhã, assim que acordam, fazem um Pai Nosso. Mas é um Pai Nosso um tanto quanto maquinal. Tem pessoas que quando se acordam de manhã, não pensam em nada. Muito pouco pensam na hora. Estou atrasado, vou chegar atrasado, o problema está sério. E poucos se lembram realmente de orar, de agradecer pela noite que passou. Porque uma noite passada, altamente incógnita dentro das nossas consciências, é algo muito sério. O que é que a gente fez, por onde a gente andou, e se eu tivesse interrompido minha viagem do lado de lá e já não voltasse para o corpo? O que aconteceria? O que aconteceria hoje? E se a pessoa que eu amo tivesse ao dormir desencarnado? Como é que eu iria acordar perto dessa pessoa que eu amo e ela se foi? E não me deu nem a chance de na noite anterior eu dizer, eu te amo. Porque a gente diz tanto eu te amo que dizer uma noite a mais ou a menos não faz diferença. E todavia pode fazer uma diferença enorme. Muitas vezes alguém diz para alguém, eu te amo, o outro diz, eu já sei, mas eu te amo mais ainda. Mas você todo dia diz isso, mas é porque eu te amo cada dia mais. Tá bom, obrigado. Parece um diálogo de maluco, um querendo dizer nos seus sentidos e seus sentimentos, e o outro parece que aquilo não importa em nada, quando na verdade a gente deveria ter uma observação maior para essas frases, para os gestos de carinho,
para a atenção que nós damos e que recebemos. Ah, eu dei tanto que isso não passa de um troco. Ah, só está me dizendo isso porque está querendo alguma coisa. Mas você queria isso também? Queria. Então por que você não recebe? É porque é interesseiro. Quando a gente olha na rua pessoas muito maquiadas, muito enfeitadas, muito cheias de adornos, a gente também não teria o direito de dizer que está se escondendo? Mas em vez disso, o que a gente pensa? A pessoa está se arrumando para ficar melhor. Muitas vezes as pessoas que nos dizem eu te amo, elas estão dizendo para se sentirem melhor com a gente. Mas às vezes, de tão ressabiados que somos, nós não dizemos, não ouvimos, nem queremos saber. Quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, ele não disse, e Allan Kardec comenta com muita propriedade, para que a gente tivesse o mesmo carinho que tem por uma pessoa que se ama verdadeiramente, por uma que já nos maltrata há muito tempo. Mas você manter o relacionamento e a atenção, isto é fundamental. Isto é essa necessidade que todos nós temos do eu te amo pronunciado e o eu te amo ouvido. A minha filha pequena, a Fernanda, ela veio, acho que como todos os filhos de final de ano, ela vem para bagunçar. Essas crianças, elas não vêm para organizar as coisas, elas vêm para bagunçar. Elas bagunçam com a gente quando colocam perguntas que a gente não sabe responder. A gente fica sem saber o que vai dizer. Nossa, de onde é que essa menina tirou essa pergunta? E elas bagunçam quando você vai dar uma bronca. Você chama, no caso dela, Fernanda, vem cá. Ele diz, diga, meu amor, você sabe o quanto eu te amo. Pronto, mata você. Você vai dizer o que para uma criança dessas? Por que nós não temos também esse mesmo espírito uns com os outros? Por que a gente não usa o eu te amo de uma maneira mais intensa e mais real? No café cultural de domingo, agora passado, o Naon, ele usou várias situações que envolvem os relacionamentos, várias, desde as relações sexuais às relações mais amorosas possíveis. E uma coisa que ele falou e que eu fiquei bem destacado, foi que ele disse, existem pais que pegam os seus filhos adolescentes e lhes dão um cartão de crédito. E o que o pai está ganhando com isso? Porque o filho não trabalha, não presta serviço, não devolve troco, no final cai uma fatura para ele pagar. E mesmo assim, quando ele paga, o máximo que ele pode dizer para o filho é, você exagerou esse mês. Mas ele continua com o cartão e no mês que vem volta a outra conta. E o pai paga. E aí ele fez o contraponto. Como é que funciona o cartão de crédito que Deus nos dá? Porque todos nós vivemos num verdadeiro cartão de crédito. Quando é dito, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente vive hoje numa tentativa de burlar o fisco, ou seja, tirar de César. E quando pode, aí faz alguma coisa para Deus. Então a gente nem dá a César o que é de César, nem dá a Deus o que é de Deus. A gente recebe o cartão de crédito, uma vida, o crédito, o livre-arbítrio. E como é que a gente quita esse débito? Se ele fizer igual a esses pais que o Naon falava, nós simplesmente vamos chegar do outro lado e dizer, Senhor, o cartão estava bom, mas já que o crédito acabou, dá para o senhor colocar um outro crédito e me devolver o cartão? E aí o que é que ele faz? Ele mete um novo crédito e manda você para uma nova experiência. E nós, o que nós fazemos em relação aos nossos amigos? Que procedimento nós temos em relação aos nossos amores? Como é que realmente nós lidamos uns com os outros? A gente não tem essa paciência divina, literalmente, mas que a gente precisa ensaiar algum, precisa. Como às vezes é difícil a gente contornar situações, o mais fácil talvez seja repetir o eu te amo. Eu te amo, porque depois vai chegar um momento
em que a gente daria tudo para dizer, e aí já não tem mais como dizê-lo, pelo menos de forma direta. A minha relação com a minha mãe era muito perto, sempre foi muito perto, muito intensa, muito feliz. Mas nos últimos anos de existência, ela residia aqui no Leão e eu em Natal. E ela de vez em quando me falava, porque como eu viajo muito, ela dizia: meu filho, você vem tão pouco aqui. Eu dizia: não, mãe, na hora que eu posso eu sempre venho. Ela disse: eu sei, tá, me desculpe. E ela pedia desculpa porque eu não vinha. Quando era para eu, em vez de pedir desculpas, era para eu simplesmente ter vindo mais vezes. Não deixava de vir por deixar, mas confesso, eu também não me esforçava por vir mais vezes, a não ser quando eu sabia que ela estava adoentada, que ela estava precisando de mais alguma coisa, aí eu vinha mais. Melhorava um pouquinho, a gente já arranja outras prioridades, até o dia que ela desencarnou. No dia que ela desencarnou, logo depois, eu comecei a fazer um balanço das vezes que eu deveria ter vindo, não é poderia, das vezes que eu deveria ter vindo e não vim. Essas todas foram perdidas, porque foram momentos que eu poderia ter desfrutado. Não um momento em que eu chegava aqui, que tinha logo depois uma palestra, um trabalho ou uma atividade. Não, era um momento que seria meu e dela. Esses passaram. Aí o que eu faço agora? Lembro e ao mesmo tempo converso com ela. Não é mais a mesma coisa, mas pelo menos eu não deixo perder o link, o elo, porque senão a gente perde o ato de dizer eu te amo. Os meus pais, eles foram criados numa época em que o eu te amo era algo quase perto do absurdo. Não se dizia isso, tanto que bastava num cinema, num filme, uma moça dizer eu te amo para um homem, na plateia, metade da plateia chorava. Mas chorava por quê? Porque aquilo promovia uma emoção que a gente gostaria de viver e não saberia viver, e não viveria. Meu pai só disse para mim que me amava no último dia de existência, no último dia de vida, nos últimos momentos da vida no corpo. Ele me alisou o rosto, coisa que ele não fazia, porque homem não alisa homem. Então quer dizer, ele processou a vida inteira para um dia reconhecer que eu não era o homem, eu era o filho. E como filho eu merecia ser acarinhado e ouvir da boca dele: te amo tanto que só Deus sabe o quanto. Mas ele consumiu a vida inteira para dizer isso. Será que a gente vai precisar consumir a vida inteira para dizer isto para quem a gente ama e para quem a gente gosta? Por que a gente demora tanto a fazer como este rapaz da história que nós lemos, que foi preciso chegar na pré-morte da esposa para ele expressar a profundidade de um sentimento puro que ele trazia por ela? Quantos de nós podemos, a partir de agora, já olhar para o outro já com um olhar diferente, ainda que seja difícil dizer? Algumas pessoas têm dificuldade em dizer eu te amo, mas se não pode dizer, olha de um olhar cúmplice, e no olhar cúmplice diga. Para concluir, eu contei essa história aqui já faz um tempo. Eu estava fazendo uma palestra na cidade de Itabuna, na Bahia, e eu estava falando sobre o amor, e terminei dizendo da necessidade que nós temos de dizer ao outro eu te amo. Quando terminou a palestra, várias pessoas vieram cumprimentar, algumas queriam autógrafos, e tinha um casal, e isso sempre, ou quase sempre acontece com isso, a mulher baixinha e o cara mais alto. E aquele casal estava na fila, e eu notava que havia um certo alvoroço, porque de vez em quando eu só via a mão dela esticar e puxar ele com força do golpe. Era como se ele quisesse escapar, mas ela dizia: fica aqui. Até que chegaram até mim. E aí ela chegou e disse: olha senhor, olha professor. Eu disse: não precisa me chamar de professor. Não, eu quero chamar de professor mesmo. Eu posso? Pode. Professor, é o seguinte:
O senhor disse aí, e ela puxando o cara querendo escapar e ela puxava mesmo. Só olha, eu quero aí. O senhor falou tanto que as pessoas precisam dizer que eu te amo. Desde que eu me casei com esse rapaz aqui, ele nunca disse para mim, diga para ele dizer, eu digo agora mas ele já ouviu a história toda, ele só ouviu, mas ele não vai dizer, eu perguntei, você vai dizer para mim hoje? Ele disse, não. Mas você me ama, você sabe. Eu queria tanto que ele me dissesse. Eu disse, tá bom, então eu vou pedir a ele, olha, diga para ela que eu te amo. Aí ele olhou para mim e disse, não tem um jeito. Eu disse, mas diga sem jeito mesmo. Aí ela ficou, diga. Aí disse, não, eu não sei dizer. Eu disse, olha, tem mais gente na fila. Você pense direitinho porque vale a pena. Ele disse, mas ele não vai dizer. Eu disse, agora eu vou encomendar você. Quando ele chegar e quiser lhe abraçar, você diga, só tem um jeito de você me abraçar a partir de hoje. Aí ela perguntou, de que jeito? Eu digo, diga para ele, diga, eu te amo. Se você não disser eu te amo, você dá não para ele até o fim. Aí ela deu um piso e foi embora. O cara saiu com a cara desse tamanho, mas foi embora. Eu levei uns 2 anos a voltar em Itabuna, e eu estava fazendo uma palestra, e eu via um casal que me chamava a atenção, porque ela ria o tempo todo, e eu não estava contando nenhuma piada, mas quando ela olhava para mim, ria. Eu disse, o que está acontecendo? Eu acho que eu já devo ter visto, mas eu confesso que não me lembrava quem era. Até que no final forma-se a fila, e quando eu vejo a cena, ela puxando o cara pela mão, aí chegou quem era. E aí não deu outro. Aí eles chegaram. Ele disse, olha professor, o senhor não acredita. Ele disse, eu te amo naquele dia mesmo. Eu disse, mas que glória. Aí ele chegou bem sério e falou assim, mas eu não deveria ter dito. Eu disse, mas por que você não deveria ter dito? O senhor não sabe que complicação me meteu. Eu disse, o que foi? Quando eu terminei de dizer, ela olhou para mim e disse, ai, foi a coisa mais linda do mundo. Diz de novo, diz, pronto. E agora eu tenho que dizer, todo dia eu tenho que dizer a mesma coisa. Ele disse, não é bom? Eu disse, mas fica muito repetido. Mas aqui para nós, você ama mesmo ela? Eu amo, porque se eu não tivesse amado, eu já tinha largado. Então valeu a pena. Nós precisamos dizer ao outro dos nossos sentimentos, os bons e os difíceis. Agora não é dizer um sentimento difícil com raiva. Conversar, olha, eu estou tendo um problema, toda vez que você faz isso eu não consigo entender. E dialoga, troca ideia. A mesma coisa com os bons sentimentos. Eu te amo. O que você está querendo? Te amar. Até que uma pessoa chega para outra que gosta, e aí diz assim, você é muito linda. Aí ela diz, e o que foi que eu fiz? Já meio chateada. Se você nasceu, eu te amo é a frase. Deus, Senhor do Universo, Pai de todos nós, bênção constante em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Rogamos que estejas sempre em nós e que saibamos respeitar a tua vida na nossa vida, vivendo nossa vida com a dignidade que esperas. Obrigado, Jesus, pelo teu Evangelho, e quando conosco estivestes, deixastes tão bons ensinamentos. Obrigado, meu anjo de guarda, nossos espíritos protetores, pela companhia, pelas boas intuições, por tudo que nos leva a sermos melhores e fazermos melhor. Que nesta manhã estejamos reconhecidos por todas as bênçãos, mas pedimos também proteção para aquelas pessoas que estejam desabrigadas ou sofrendo as intempéries do momento. Que tenhamos bons olhos de ver e que o nosso amor seja pronunciado em gratidão hoje e sempre. O mundo espiritual já nos abençoa desde muito cedo. Nosso ambiente saturado de bons frutos aqui está a nos oferecer o que há de melhor.
Os nossos magnetizadores encarnados, unidos nesse esforço, dão a todos nós as suas energias e seus fluidos, e tudo isso nos fortalece, favorecendo-nos oportunidades de saúde, de reencontro conosco mesmos e de abraçarmos uns aos outros. Que nesta manhã recebamos tudo aquilo que buscamos, mas acima de tudo que saibamos aproveitar todas as dádivas, todas as bênçãos, que levemos em nossos corações as reflexões dos melhores sentimentos, que estejamos abertos a dizer eu te amo, que estejamos abertos a ouvir eu te amo, mas que também estejamos tranquilos e serenos para receber qualquer outro tipo de sentimento, sempre devolvendo as melhores vibrações para que o universo se equilibre a partir de nós mesmos. Aproveitemos estes instantes, deixando-nos penetrar com estas energias, com estes fluidos, fortalecendo-nos sob as bênçãos de Deus e levando em nós esta ambiência de paz e de harmonia. Auxilia-nos, dando-nos vida, a vida que nunca nos falta, muito embora algumas vezes de nós ela se aparte. Favorece-nos com bênçãos, abençoa-nos com a tua harmonia. O amor é tão grande que não se dissolve jamais. E é este amor que nos dá vida, como é este amor que leva a vida para onde vamos. Abençoa-nos, Jesus, favorece-nos com bênçãos de luz, que assim seja. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, e nós permaneceremos em oração até que iniciemos o convite para recebermos os passes. Deus abençoe a todos.